Olá meus amigos, Gia Dentista aqui. Se você quer tirar as dúvidas sobre aparelhos ortodônticos autoligados, aqui este vídeo vai te ajudar. Estou pegando este artigo aqui da Colgate, quis usar ele como guia para vocês e vou falar a respeito de alguns pontos que estão nesse artigo aqui para você entender. O aparelho autoligado nada mais é do que o aparelho que você não tem o uso das borrachinhas, tá? Então é um aparelho que tem uma técnica diferente, é um aparelho que tem vantagens e desvantagens, e lógico que todo aparelho tem a sua indicação. Você tem que entender que quem vai guiar o teu tratamento é o seu dentista. É o seu dentista guiando o seu aparelho, passando opções para você, e na hora que a gente está conversando com você no consultório, a gente passa mesmo opções de qual aparelho ortodôntico você quer usar, um aparelho estético, um aparelho convencional, um aparelho autoligado. O mesmo aparelho autoligado tem na versão estética e na versão não estética, beleza? Você tem a opção de usar alinhadores, se você for um paciente mais novo, talvez você esteja precisando de um aparelho ortopédico, ou seja, existem diversos aparelhos ortodônticos, eles são para algumas coisas, e alguns aparelhos ortodônticos têm vantagens e desvantagens, têm indicações. Você não é obrigado a fazer com esse aparelho não, tá? Eu vou te falar que aqui no meu caso, os pacientes que vêm no meu consultório, todos eles eu vou poder tratar com o aparelho autoligado ou com o aparelho convencional. Todos eles eu vou poder usar o aparelho autoligado ou o aparelho convencional. Vai ter vantagens que vão ser ideais para um tipo de paciente e outras vantagens vão ser ideais para outro tipo de paciente, e é isso que eu quero falar para você. Então vai ser um videozinho bem rapidão, porque eu já fiz outros vídeos, tem 2 vídeos bem completos sobre autoligado, mais completos que esse, que vão complementar esse conteúdo, eu vou deixar aqui na tela final, tá? O que eu quero falar aqui, ó, sobre os 4 benefícios que esse artigo da Colgate falou. Olha só, mais conforto e menos dor, maior discrição, facilita a higienização e não acumula resíduos, e manutenções reduzidas e mais rápidas. Então, vamos lá. Se é sobre isso que você quer saber do autoligado, já dá aquela moral pro nosso vídeo, dá um like e, cara, tenho certeza que eu vou ajudar você a tirar essas dúvidas. Você poderia ler esse artigo sozinho, agora olha só, lendo um artigo da Colgate, muito bacana, e o Gia Dentista está ajudando aqui, tá? Então já se inscreve no canal do Gia Dentista, a gente fala sobre todas as áreas da odontologia, e você pode, agora mesmo, antes de ver esse vídeo, ou depois de ver esse vídeo, se você tiver alguma dúvida, chegar aqui embaixo nos comentários e falar, Gia, gostei do vídeo, fiquei com essa dúvida. Jean, eu estou usando um aparelho que não é autoligado, tenho essa dúvida, preciso colar meu aparelho quando? A borrachinha escurece? Qualquer pergunta. Ah, não, mas eu não tenho aparelho ortodôntico, mas eu tenho implante dentário. Tudo bem, faça a sua pergunta aqui. Cara, os vídeos aqui do meu canal são direcionados para te ajudar. E eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, que ajuda muito o nosso trabalho. A gente tem um sonho de chegar em 100 mil seguidores, hoje estamos com 20 mil seguidores. E veja que eu não falo sobre coisas tão divertidas, né? A gente fala sobre odontologia. Mas eu estou trabalhando o máximo para trazer o conteúdo mais próximo do que vocês precisam, como se fosse consultas online, beleza? Então olha só, maior descrição, tá? Não, vamos desde o começo. Maior conforto e menos dor. Olha só, aqui ele está falando pela ausência da borrachinha. Vamos ver o que o artigo fala. O aparelho autoligado causa menor dor e desconforto no tratamento ou na correção dos dentes. Por não contar com as borrachinhas do convencional, ele consegue mexer os dentes para arrumá-los com menor atrito. Tá? Caso você queira uma solução do aparelho ortodôntico que não cause dores, o autoligado pode ser a sua melhor escolha. Então vamos lá, eu vou dissecar essa informação aqui. Ó. Então veja bem essa foto aqui. Tá? Você tem um aparelho aqui de borrachinha normal. Então como que funciona o aparelho, se você já está usando o aparelho ortodôntico? Você está vendo que tem as peças coladas no dente. Eu preciso fazer essa explicação para você entender as vantagens do autoligado. Tem um fio e o fio está sendo segurado nessas peças pela borracha. Essa borrachinha ela vai segurar o fio e o fio dentro do slot, que é assim que vai funcionar a movimentação ortodôntica, tá? Você tem que entender que o fio ele movimenta um pouco dentro dos brackets, então ele precisa ter essa movimentação. Então se ela for muito limitada, vai atrapalhar um pouquinho. E eu vou pedir para você fazer uma imaginação. Imagine isso, ou você pode até fazer o teste em casa. Você está de tênis, está de havaianas, você está aí de sapato. Só imagine, não vai fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Vamos dizer que você tiver uma colher de metal. Essa colher de metal você encosta na bota do teu sapato, se você enroscar na sola do teu tênis, vai ter atrito. Ou seja, o metal com a borracha, você tem que fazer um pouco de força, né? Ele se arrasta. Então você vai ter atrito na borrachinha com o fio dentro do aparelho. Que ele segura o fio, mas ele limita os movimentos do fio. Por isso que você tem que ir no dentista, trocar o fio, trocar o elástico, fazer a limpeza. Já no autoligado, ele tem essa peça de metal. Você não tem mais a borrachinha,
tá? Vamos ver se no artigo deles eles colocaram uma foto aqui. Eu não vou ligar esse vídeo aqui porque vai ligar o vídeo do YouTube deles, daí vai dar questões de direitos autorais, tá? Então vamos lá. Então essas peças são todas de metal. Então o que vai acontecer? Se essas peças são todas de metal, imagine você pegar uma colher de metal e outra colher de metal e você encostar uma na outra. Desliza fácil, né? Não tem atrito. Então se o fio tá dentro do bracket e não tem borracha, tá metal com metal e ele desliza mais facilmente, a movimentação pode ser mais facilitada. E se a movimentação é mais facilitada e o atrito é diminuído, naqueles casos que você tem um apinhamento severo, um dente mais torto, sabe quando você tem um dente mais torto e o dentista coloca o fio novo e você sente aquele aperto, aquela dor, vai ser menor no aparelho autoligado. Tanto a questão da dor e do desconforto, tanto a questão do tempo de tratamento. Até porque a borrachinha você sabe que com a sua alimentação, com a temperatura da boca, com a saliva, ela vai perdendo a força. É por isso que você troca a borrachinha. Às vezes tem uns pacientes que ficam pé da vida, que vão no seu dentista e o dentista não troca a borrachinha toda, o fio naquela consulta, porque às vezes aquele fio está funcionando. Ele só precisa de ativação com uma nova borrachinha. Já no aparelho autoligado, e a gente vai falar sobre uma vantagem interessante dele, às vezes você pode não precisar fazer nada. Lógico que o dentista ali às vezes vai fazer uma limpeza, beleza? Você entendeu? Então vamos lá. Vamos para a segunda, falamos de mais conforto e falamos de menos dor. Maior descrição. Outro ponto positivo para o aparelho ligado é a sua descrição. Um dos problemas dos convencionais é o visual, cheio de borrachinhas e bem visível. Tá, aqui o artigo dele está um pouco mais sensacionalista. Eu mudaria essa palavra de maior descrição para vai ter um conforto estético, porque de fato tem pacientes que não gostam, principalmente pacientes adultos, eles não ligam o aparelho ser de metal, ou às vezes eles ligam, mas eles não querem gastar mais caro com o aparelho estético, porque o metal, a pessoa olha a pessoa e vê, tá de metal, tá beleza. Mas os pacientes adultos, e geralmente o paciente adulto já usou aparelho convencional no passado, ele não gosta da estética das borrachinhas, ele sabe que as borrachinhas vão manchando, vão descolorindo, vão acumulando material, vão sujando, então os pacientes não gostam disso, principalmente os que já usaram. Tá? E também pela questão estética, eles não gostam, eles não dão bola muito, como eu falei no começo, para ter o aparelho metálico, mas eles não gostam das borrachinhas coloridas, então isso é uma vantagem. Se você quer usar o aparelho ortodôntico, você não liga que ele seja metálico, que apareça o fio, essas coisas, porque se você liga, você vai ter que ir para o alinhador. E o alinhador, você sabe, principalmente a marca Invisalign, que é mais conhecida, é um ticket bem mais alto. Para fazer uma comparação, se você pegar todo o tratamento teu convencional, você pode multiplicar por 3 a 5 vezes o valor total. Imagine 3 anos pagando manutenção, instalação do aparelho. Pode multiplicar por 3, que vai ser o Invisalign, mais ou menos isso, tá? Então, lógico, depende da comparação que você pegar, mas é mais ou menos isso. E sim, e geralmente não é 100 por mês, não. Você vai ter que dar uma grande porcentagem de entrada para fazer, tá? Então tem tudo isso. Então, uma das desvantagens, a gente não vai falar sobre desvantagens nesse artigo, mas eu já deixo para você. O autoligado é um pouquinho mais caro, mas ele é mais barato do que o Invisalign. É uma grande vantagem por falar, tá? Maior descrição, facilita a higienização e não acumula resíduos, é o que eu acabei de falar. O simples fato de ter a borracha, a parte sintética da borracha, ela acumula mais material. Se acumula mais material, fica com gosto mais ruim, é mais fácil de ter falhas de higienização. A gente sempre fala, vou deixar um artigo aqui que eu escrevi sobre este assunto, esse é o artigo da Colgate, mas eu tenho um artigo sobre esse assunto mais completo, você pode ver aqui na descrição, onde eu falo sobre escova unitufo, irrigadores orais, escovas ortodônticas. Você vai ter que usar, mesmo que você tenha um aparelho autoligado. Tá? É uma pequena comparação entre o convencional e o autoligado, que sim, tem essa diferença. Não é o fim do mundo. De fato, para a pessoa que tem uma boa higienização, existe uma grande diferença porque a borrachinha, ela acumula material. O paciente porquinho, talvez ele nem sinta a diferença, porque ele está acostumado a ficar com aquele gosto ruim na boca, ele nem sabe. Sabe, aquele paciente que... O paciente que é higiênico, mas acabou passando problemas no começo do aparelho ortodôntico, e quando ele faz a primeira, a segunda limpeza, ele fala, meu Deus, que sensação de limpeza. Então é mais ou menos isso. Mas de fato, a ausência de borrachinhas pode ajudar, tá? E manutenções reduzidas e mais rápidas. Cara, para o dentista fazer as trocas e o que ele precisa fazer é mais rápido, é mais fácil, porque não tem que ficar trocando as borrachinhas, trocar o fio é muito mais rápido. Em algumas vezes não precisa nem trocar o fio, mas... E além disso, manutenções reduzidas. O autoligado, ele existe também, ele foi criado também, porque a movimentação, às vezes a gente usa fios que vão trabalhar ali por 3, 4 meses. Existe a possibilidade
de às vezes você vir a cada 2, 3, 4 meses. Só que esse tipo de tratamento ele não é muito vendido no Brasil porque a cultura do brasileiro ela está vinculada a pagar manutenção. Ela não, a maior parte dos pacientes não gosta muito da ideia de pagar valor fechado. Eu trabalho com os dois valores. Tá? Tipo assim, mas quando eu precifico, por exemplo, 5 mil tratamento, vou dar um exemplo. Já estou cobrando tudo o tratamento. Aí você não tá, você vai pagar por mês 200, 300, 400 reais por mês, 150, sei lá como você vai parcelar. Porque daí o paciente não fica vinculando. Eu não fui na manutenção, tem que pagar. Porque não é assim que funciona no aparelho autoligado. Sabe? A manutenção, eu gosto de chamar de evolução, de acordo com um professor meu, é quando você vai no dentista, o dentista precisa fazer um ajuste, precisa fazer a limpeza, cortar o fio, trocar o fio. Mas o aparelho autoligado, se não está nada pegando, se o fio não precisa ser aumentado e a limpeza está adequada, você não precisa ir todo mês. Você acaba indo todo mês com o autoligado por causa do sistema de manutenção. Isso eu posso te avisar. Agora não fale assim, não queria dar um desperto. Então eu não vou no 2, 3 manutenção e vou pagar menos manutenção. Claro que não. O valor fechado ele vai ser igual. Por exemplo, se eu cobro 100 por manutenção e 30 meses dá 3 mil, o valor fechado vai ser 3 mil. A única coisa é que às vezes você não precisa ir todo mês. E o paciente, às vezes ele, não, mas eu tô pagando todo mês. Cara, abre essa cabeça. Você pode pagar o mesmo valor, porque o tratamento é o mesmo. O dentista cobra o tratamento. É isso que vocês não entendem, às vezes. O dentista cobra o tratamento, ele não cobra manutenção. Sabe, pra mim não importa se você vai vir aqui 30 vezes ou 24 vezes, eu cobro o tratamento. É que nem como um canal. Quanto que eu cobro o canal? R$1.500. Então, você tinha um dente sem canal, agora você tem um dente com canal feito por R$1.500. Quanto que é o aparelho já? R$5.000. Aí dentro disso tem um aparelho, manutenção. Só que a cultura do brasileiro está acostumada com a manutenção e a gente acaba fazendo essas precificações, tá? Mas caso você tenha um aparelho autoligado, não venha falar que o dentista falou que você não precisa pagar. Não. Se você quer ir daqui 2, 3 consultas e você está pagando manutenção, as manutenções vão ser cobradas, porque o dentista vai parcelar para você. Beleza? E é isso. O aparelho autoligado, lógico, também ele é indicado em algumas ocasiões, ó. O aparelho autoligado e convencionado são indicados para o mesmo tipo de tratamento odontológico, que é a correção dos dentes alinhados. No entanto, de maneira geral, enquanto o uso do aparelho ortodôntico autoligado torna o trabalho mais eficiente e rápido, o convencional demora mais para chegar ao resultado. Então, o aparelho autoligado, pela grande característica de acelerar a fase de alinhamento e nivelamento, que é a fase inicial, principalmente se você tem os dentes tortos, você tem que entender que é uma indicação. Vários pacientes vieram aqui querer colocar o aparelho autoligado e eu falo, não, mas o teu caso não precisa da vantagem do aparelho autoligado. Microcorreções, fechamentos de espaço, só ajuste de mordida, se os dentes já estão alinhados e nivelados e não precisam de nenhuma expansão, o aparelho autoligado talvez não seja uma vantagem. Por isso que você tem que ir no seu dentista, ver qual que é o problema que você tem, qual que é o problema é o seguinte, o dentista vai falar pra você, teu dente tá assim e assado. A queixa principal é você que fala. Você chega pro teu dentista e fala, ó, eu não gosto desse dente tá aberto. Eu não gosto dessa mordida que morde minha bochecha. Tá? Aí, somando isso, ele vai dar um diagnóstico. Você tem esse desvio, esse problema de classe não sei o quê. Ele vai falar isso pra você. E ele vai falar um plano de tratamento. Nós podemos fazer esse trabalho assim, assim, assado. E junto com isso ele vai falar, no seu trabalho nós podemos usar autoligado ou convencional, ou alinhador ou estético. Ou talvez ele fale, para você tem esses aparelhos, mas o autoligado não seja vantajoso. Então, é muito importante que você entenda que a consulta avaliação é muito importante. Dê valor para uma consulta avaliação que demora, dê valor para um dentista que às vezes se liga para ele hoje todo correndo, querendo marcar horário, mas ele fala só tem horário daqui 4 dias. É porque ele trabalha com bom tempo para fazer o melhor trabalho para os seus pacientes. E eu tenho certeza que isso vai ser benéfico para você. Dê valor a isso, beleza? Olha só, tem outros vídeos sobre autoligado aqui no consultório, se você está dissecando esse conteúdo, eu já vou deixar aqui nessa tela final para você. Não deixe de ver aqui na descrição o blog, aqui está o blog da Colgate, mas eu vou deixar o artigo do meu, o link do meu artigo está bem mais completo, ok? Tem vantagens e desvantagens, sem contar que todos os acessórios que eu falo, irrigador oral, escova unitufo, escova bitufo, eles estão ali no artigo e você pode ser redirecionado para a Amazon para você comprar. Fique tranquilo, é totalmente seguro, quando você clica no link do meu artigo, do meu blog, do meu canal do YouTube, você é direcionado para a Amazon, você paga o mesmo valor, pode fazer o teste da Amazon, se for do mesmo vendedor, lógico, sabe que é um marketplace, só que você acaba ajudando o canal, com microcentavos ali, porque nós somos afiliados. Eu faço isso quando compro livro, compro produto para pele, para o cabelo, para os meus cachorros. É uma questão de ganha-ganha. Você dá o valor. E às vezes você também, daqui a pouco se empolga e começa a trabalhar com um afiliado com as suas questões. Você pode deixar o teu link de afiliado aí. Se for um produto que a gente quer, um serviço que a gente precisa, a gente vai te ajudar também. Beleza? Não deixe de dar aqui um like. Gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal de Dentista. Entenda.
O canal de dentista fala sobre problemas dentários. Não é a coisa mais legal do mundo, né? Você gosta mais de ver comediantes e pessoas bonitas e tudo mais. Mas saúde é essencial para você ter uma vida tranquila. E eu tenho certeza que seja esse vídeo ou outro vídeo, eu vou ajudar você a ter menos desconforto no seu tratamento dentário e gastar menos com o seu dentista. Beleza? Olha os videozinhos aqui em cima, os links na descrição, se inscreve no canal e aquele abraço.